Saudações, como vocês podem ver, o voto é secreto, né? Estamos indo para votar. Ver se tira o país desse atoleiro e desse pesadelo de 4 anos em que nós caímos de sexta para 13ª economia do mundo. Saímos do mapa da fome, voltamos para ele e colocamos 33 milhões de pessoas nele. Temos o maior número de desempregados do hemisfério ocidental e provavelmente do mundo. Tivemos uma queda brutal na renda média do brasileiro, um aumento ainda mais brutal na concentração de renda, o que significou o aparecimento de diversos bilionários e de milhões de famintos. 50 milhões de desempregados ou subempregados. Nesse país foi destruída. Não vamos citar nomes, né? Mas todo mundo sabe quem é a quadrilha de miliciano, liderado, sei lá, por um miolo mole de inteligência limítrofe e conexões com o crime organizado do Rio de Janeiro, que encheu o governo de bandido. Não estamos citando nome, não. Mas é isso que nós temos que fazer. E é claro que tudo isso tem um forte papel geopolítico, porque uma nação liderada, vamos ser honestos aqui, por um imbecil, não tem como ter um papel relevante no mundo. Na verdade, a queda do Brasil de sexta para 13ª economia mostra o que acontece quando somos liderados por uma nulidade, incapaz de articular ideia, quanto mais de posicionar o país no mundo. Então é óbvio que as eleições têm um papel extraordinário no futuro desse país. Se é que, enquanto país e povo, a gente pretende ter um futuro, né? Não estamos aqui manifestando voto, evidentemente, né? O voto é secreto, cada um vota como quer, mas é isso que está em jogo. Por falar em geopolítica, eu gostaria de comentar mais uma vez sobre os acontecimentos de ontem, que foi a tomada de Krasnodar e o coincidente acidente que teve em Sebastopol. O acidente foi só isso, um acidente. Não tem nada a ver com um bombardeio ucraniano, porque a Ucrânia não tem mais aeronáutica e também não tem marinha. E os mísseis da OTAN são lentos, são facilmente interceptados por sistema S-400. Então, não se sabe direito o que aconteceu. Morreu uma pessoa, mas vocês podem ter certeza que não há vinculação entre as Forças Armadas ucranianas e o que aconteceu ontem em Sebastopol. Agora, a tomada de Krasnodar, sim, é obra das Forças Armadas ucranianas. Bom, ela significa mais do que parece, porque, evidentemente, ela significa um novo recuo das forças russas, né, dos aliados. Mas deixa o mestre Leider explicar aqui com carinho. Como eu disse, guerra é alocação de recursos. E somente um dos lados tem recursos. As armas da OTAN estão se esgotando. A Eslovênia, por exemplo, mandou todos os tanques. Sabe? Se houver uma guerra total contra a Federação Russa, a maioria dos países da União Europeia não tem mais arma. As munições estão se esgotando. A Inglaterra, por exemplo, no exercício militar, tinha munição para 7 dias de combate. Certo? Então, e essa é a situação de quase todos os países da OTAN. E não dá para você fazer munição nova, tipo em dias. Na verdade, nem em anos, porque as capacidades industriais da Europa foram e estão sendo destruídas por ela mesma, quando escolheu
abrir mão do fornecimento de energia, combustíveis, recursos e matérias-primas da Rússia. Então eles não só não têm uma capacidade industrial operante, como também não tem, mesmo se tivesse essa capacidade industrial, meios para fazer nem novas armas, nem novas munições. A situação dos Estados Unidos é um pouquinho coisa melhor. Então não rola. E a Rússia é boa. A Rússia tem uma estrutura funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque tem recursos tanto energéticos quanto naturais infinitos. Perfeito? Infinitos. Então, para a Rússia não faz diferença. Sem falar nos estoques, né? A Rússia basicamente está gastando míssil tático e munição já previamente acumulada na Ucrânia. E pode contar, inclusive está contando, com drones iranianos, com capacidade industrial chinesa e com armas e munições da Coreia do Norte. Logo, né, só um dos lados tem os tais recursos necessários para uma guerra contínua. Não é o lado da Ucrânia. Um país que depende da doação de armas de outros países. Porque teve a sua capacidade industrial devastada pelos russos e é o país mais pobre da Europa. Certinho? Então, não vai rolar imaginar que a Ucrânia tem qualquer chance de vencer essa guerra. Recuo tático. Ah, mas mais um recuo? Sim, mais um recuo. Nós não estamos falando de batalha, não é batalha. Guerra é vencida, às vezes, né, o caso do Vietnã. Os Vietcongs não venceram nenhuma batalha, mas venceram a guerra. E a Rússia já tomou 1/5 do território ucraniano. Inclusive ela absorveu 4 oblastes. Estratégia para as próximas semanas, no meu entender, é o seguinte: a Duma russa declara o Estado ucraniano Estado terrorista, pelo que aconteceu em Sevastopol, outro desculpa qualquer, e aí a coisa sai de operação especial, que é o banho-maria que tem acontecido até agora, para operação terrorista, contra-terrorista, né? Como que aconteceu na Segunda Guerra da Chechênia, que os russos venceram de maneira inapelável. Então, o que eu apostaria é isso: a declaração pela Federação Russa de que a Ucrânia é um Estado terrorista. E a partir de agora, provavelmente da semana que vem, a operação militar especial passa a ser uma operação de combate terrorista. E aí, os pruridos morais da Federação Russa vão diminuir. E o dial de dor vai ser apertado. É o que eu acredito honestamente. Perfeito? Até. Não se preocupe muito. Ah, o voto é secreto. Mas votem bem.